Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez nas emissoras do Grupo Tati, com o nosso programa Conexões Ribeirão, sempre trazendo um convidado todo especial para falar de temas e assuntos que estão na pauta, estão na agenda e que é de interesse, é para conhecimento, é para educação, né? É para cultura, meio ambiente, enfim. Nós temos um leque aqui de temáticas, né? De interesse de toda a comunidade, e toda semana nós estamos aqui falando de um deles. E desta vez nós temos aqui a honra de contar com um professor titular do Departamento de Música da USP, da nossa grande USP aqui de Ribeirão Preto. Ele que é compositor, que é maestro, pianista, musicólogo, né? Tem livros escritos, já desenvolveu muitos projetos, já tem passagem pelo exterior, enfim. Alguém com uma carga realmente de conhecimento, né, e uma carga de informação muito grande para compartilhar com a gente nesse programa de hoje. Eu estou falando aqui de Rubens Ricciardi. Rubens, muito bem-vindo, meu querido. Professor Lages, agradeço muito esse honroso convite e, para mim, a alegria é maior ainda porque sou leitor das suas pesquisas históricas já há décadas, né? Desde os tempos de graduação, acompanho o seu trabalho de reconstrução de memória, em especial sobre a história da nossa região. Então, me sinto muito em casa aqui do seu lado, admirador do teu trabalho de modo recíproco. O Ricciardi, mas eu não sei se você me falou uma vez, mas eu me esqueci, mas estou lembrando aqui. Você foi aluno do COC também? Não, eu estudei sempre em escolas públicas. Eu nunca na minha vida paguei para estudar em lugar nenhum. Inclusive, sou um defensor do ensino público gratuito de qualidade para todos. Eu estudei no Fábio Barreto, no Guimarães Rosa, depois no Guimarães Júnior, depois no Círculo Operário dos Campos Elíseos e o colegial no Otônio Mota, e fui direto para a Universidade de São Paulo. E depois estudei na Universidade Humboldt, em Berlim, que também é uma universidade pública da Alemanha. Era engraçado. Na época da Alemanha Oriental e continua agora pública na época da Alemanha reunificada. Porque a gente tem tanto ex-alunos aí que passaram, né? Eu fui professor de escola pública, fui também de escola particular, e de repente tinha isso na cabeça. Eu acho que o Rubens também passou ali pelas nossas aulas. Sou admirador, sou leitor das suas publicações em história. Você já recebeu, você já tem o Ribeirão Preto Revisitada, que foi a nossa última obra? Já recebi, li com muito carinho, é um trabalho feito com muita cuidado, muita competência, merece os parabéns. Obrigado, esse processo de reconstrução da nossa memória é muito importante, né? Então é uma obra realmente que passa a ser referencial, já está nas prateleiras da minha biblioteca pessoal e também precisa ter um exemplar agora para o Centro de Memória das Artes, que é um acervo de documentos que nós estamos reunindo sobre a história da região, mais atrelado à música, mas que envolve naturalmente outros documentos. E com certeza é importante que esteja de referência para os pesquisadores. Então vou mandar através de você. Nós vamos inaugurar em breve, nós estamos ainda num processo de organização. Recebemos várias coleções de fontes primárias, antes de mais nada, de todas as bandas importantes da região, as bandas de Ribeirão, que não existem mais, foram extintas, né? A última dela foi extinta, inclusive em 1983, pelo prefeito João Gilberto Sampaili, distinguiu uma tradição centenária. Interessante, um político que acaba com uma atividade artística, né? Olha, 1983, e esse arquivo, por sorte, pelo menos está salvo. Nós temos também os acervos das bandas mais que centenárias e da maior importância de Jaboticabal, né? A banda Pietro Mascagni e a banda Gomes e Puccini, temos a banda de Birigui, banda de Cajuru, vários documentos também oriundos de Brodowski, são várias referências, e aí somam-se a isso os músicos antigos de Ribeirão, Belmar Pousa Godin, Edmundo Russomano, Caetano Batchega. Recebemos também muito material do José Delfino Machado, que foi o primeiro maestro da que a gente chama hoje de OSRP, de Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Ele que fundou a orquestra em 1923, tem toda a documentação dele conosco, né, mostrando as primeiras apresentações da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto naquela época, nos anos 20, e temos então esse conjunto de acervos pessoais e coleções de instituições
não só músicos, documentos musicais, manuscritos e impressos, mas também, muitas vezes fontes únicas, mas também a documentação iconográfica, recortes de jornais e cartas todos esses artistas. Temos também a coleção da documentação completa do Gilberto Mendes, que é um grande compositor brasileiro, de Santos, que faleceu em 2016 e nos cedeu para que nós fôssemos os guardiões, digamos assim, desse material todo. Né? Interessante, Ricciardi. Então você tem essa pegada forte. Eu já sabia, mas não imaginava que ia tão longe assim. Essa pegada forte do historiador da música. A minha dissertação de mestrado, a pesquisa foi toda ela feita na Universidade Humboldt, em Berlim, tinha a ver com a história da música na época do nazismo. Eu estudei isso, eu tive que trabalhar com muitas fontes históricas e filosóficas. E o meu doutorado é 100% sobre período colonial brasileiro. Então, o meu doutorado na Universidade de São Paulo foi sobre um compositor específico, Capitão Manuel Dias de Oliveira, do século XVIII, mas para você estudar um autor, você estuda todo o entorno, toda a circunstância, e com isso eu acabei me aventurando, em especial na história colonial brasileira. Me sinto muito em casa com o tema. Interessante. E tem todo um lance aí de que essa pegada da música no período colonial aqui no Brasil era muito desenvolvida pelos mulatos, né? Desculpa a expressão, mas pelo menos no popular, mas eu falo assim, pelos descendentes de negros livres aqui no Brasil. É verdade isso aí? Nós podemos falar caso a caso. O Manuel Dias de Oliveira era um pardo forro. Ele, em algum momento, nasceu escravo ou esteve na condição da escravidão, conseguiu se libertar. Eu estudei ele especificamente e ele era realmente um forro, um pardo forro, ou seja, ele... Liberto, exatamente. O padre Zé Maurício Nunes Garcia, a mãe dele era escrava, ele era filho direto de uma escrava, né? O José Joaquim Mirícola de Mesquita não sabemos, mas talvez tenha sido também, e o João de Deus de Castro Lobo, ele era filho do timbaleiro, dos Dragões de Vila Rica, mas também de uma família de negros mulatos. Então, dos principais compositores, Minas Gerais, os três principais, né? O Manuel Dias de Oliveira, o José Joaquim Mirícola de Mesquita, o João de Deus de Castro Lobo. No Rio de Janeiro, o padre Zé Maurício, todos esses, com certeza, mulatos ou negros, e se não ex-escravos, descendentes direto de escravos. A música, ela sempre funcionou como um caminho para a ascensão social. Então, o talento, de uma certa forma, conseguia prevalecer e superar as restrições, né, inclusive os preconceitos, o racismo oficial que havia, que se atenuou depois de Marquês de Pombal, né? Antes de Marquês de Pombal isso seria impensável, né? Inimaginável, mas depois passa a ser uma realidade porque se se inclui no sistema colonial também os gentios e também os descendentes de escravos, porque, como diria o Marquês de Pombal, todos são bons servos de sua majestade. Então eles tiveram a ascensão social, tanto é que o padre Zé Maurício consegue se tornar padre no final do século XVIII, que seria impossível no começo do século XVIII, apesar dos seus, está escrito no documento, defeitos de pele, e ele vai ser depois o mestre de capela de João VI. João VI o condecora com a Ordem de Cristo, que era a maior honraria do sistema político português, e ele vai ser o mestre de capela da Real Câmara de Capela até a sua morte, né? O Manuel Dias de Oliveira também foi um capitão de muito reconhecimento, inclusive ele conseguiu da condição de ex-escravo para depois possuidor de escravos. Eu consegui localizar um documento que ele tinha 6 escravos na casa dele, né? E ele conseguiu ser depois uma autoridade na vila. Quando se havia, por exemplo, uma compra e venda de uma fazenda muito cara, eles precisavam que o documento fosse registrado não só pelo tabelião, mas com uma boa segurança de uma testemunha, eram em casas do capitão Manuel Dias de Oliveira. Eu achei vários documentos dele sendo o avaliador, digamos, o que dá o aval para que o negócio pudesse ser feito, né? A gente tem, então, casos, por conta da música, dessa ascensão social. Você deve conhecer também o estudo do professor Eduardo França, que fala dos processos de coartação, que eram processos no qual o negro escravo fazia um contrato no tabelião para a compra da sua liberdade. E sim, dentre esses, os artistas figuravam como a grande parte, né? E também muitas mulheres conseguiam comprar a liberdade num processo cartorial. E é o caso possível desses. Nós ainda não conseguimos localizar como eles se tornaram
livres, né? O caso, por exemplo, do Maria de Oliveira, eu não achei, embora eu tivesse pesquisado há muito tempo isso. Mas tudo indica que possa ser um processo assim, ou então que, por conta do talento, os seus professores, os seus, digamos, tutores pudessem viabilizar essa liberdade. Então a música representa no Brasil, não a de agora, mas desde os primórdios da colonização, uma grande arte que viabiliza a melhoria da condição de vida dos envolvidos, né? Agora, essa música do período colonial, ô Ricciardi, é a música barroca, pouco conhecida ainda, assim, pela sociedade em geral. Quando se fala em barroco no Brasil, você pensa logo nas igrejas de Minas Gerais, nos templos, palácios e tal, e a música fica um pouco deixada de lado, né, meu querido? Exatamente, isso é bastante importante, essa oportunidade até de falar sobre esse tema. O século XVI e o século XVII, infelizmente, tudo foi perdido. Não temos uma única obra musical, exceto, por exemplo, a documentação ali registrada pelo Jean de Lery dos cantos dos índios da Guanabara no século XVI. Mas ali ele deixou registrado esses cantos? Os livros dele, com uma escrita ainda renascentista, nós temos, inclusive, Villa-Lobos compôs obras sobre isso, são documentos que mostram como que os índios da Guanabara cantavam mais transcritos na escrita do Renascimento, né? Tá. E nós temos também edições de música popular já posteriores a isso, que também trabalham com a questão dos índios, como é a pesquisa do naturalista bávaro, o von Matheus, né, que coletou e depois publicou os cantos indígenas do Brasil inteiro no começo do século XIX. Mas essa música feita militar, nas igrejas, em repertório operístico de música popular, se perdeu todinho 16 e 17. Existe uma possibilidade, até por conta das invasões holandesas, que alguma coisa tenha parado ainda na Holanda. Precisa se pesquisar isso. Eu ainda não consegui... Pelo menos obras de arte confeccionadas aqui, muitas estão lá, né? Sim, musicais também, porque com as invasões no século XVII, principalmente, muita coisa foi levada para a Holanda. Então é possível, mas nós não temos. No século XVIII, nós já temos uma produção importante. A mais antiga talvez seja as obras do Faustino Xavier do Prado, que era um branco, já que você falou, esse era um carmelita, depois radicado em Santos e São Paulo. Ele escreve obras na década de 30 do século XVIII, ainda num estilo que a gente chama de híbrido, né? Ele tem alguns elementos da música ainda do Renascimento, porque o barroco demora para chegar em Portugal, né? Só com João V. E demora mais ainda para chegar aqui então, né? Não, isso não. O Brasil e Portugal era uma coisa só. Chega lá, chega aqui. Nós éramos fechados, a abertura dos portos realmente se deu depois de 1808. Mas, independente disso, nós não podemos falar de uma colônia atrasada em relação à metrópole, porque o maior escritor da língua portuguesa do século XVI e XVII viveram no Brasil, Anchieta e Padre Vieira, né? Então, não quer dizer que a metrópole... nós temos que entender digamos, o mercantilismo lusitano como um processo único, e o Brasil não era uma nação, era um estado, assim como tinha o Grã-Pará, Maranhão, e o Brasil eram 2 estados, e faziam parte do sistema colonial, então nós éramos um único fenômeno do ponto de vista da arte, né? Nesse sentido, esses compositores atuaram, né? Por exemplo, Faustino Xavier do Prado, no começo do século XVIII, e depois, no século XIX, os mineiros, e o estilo deles variava muito de um autor para outro. Eu posso citar, por exemplo, o pernambucano Luiz Álvares Pinto, que foi o primeiro músico brasileiro que a gente tem notícia que tem até estudado em Portugal, depois ele volta. Esse pernambucano tem uma obra barroca, inclusive instrumental, eu tive a honra de gravar agora a primeira íntegra dos seus 25 solfejos, né, que é de 1776, essa obra do compositor pernambucano Luiz Álvares Pinto. E aí nós temos o Manuel Dias de Oliveira com um estilo muito ousado, muito peculiar. O Emerico Louro de Mesquita a gente pode defini-lo como um estilo galante, né, de uma transparência, de uma harmonia mais simples, mas extremamente cantável, próximo até da música de corte da escola de Mannheim da época. Então essa música, a renascentista se perdeu, a barroca a gente tem, e vai até, pensando que o período colonial brasileiro termina em 1832, com a morte do João de Deus de Castro, que é o último grande compositor do período colonial. A data de 22, nem de 1808 é importante para nós, é mais 1802, então nós temos esse estilo que vai desde o barroco até
a música da geração de Rossini, da ópera rossiniana, da música sacra desse período do início do século XIX. E a gente tem que entender assim, que o barroco, dentro do barroco é inventado o romantismo, né? E o romantismo foi inventado atrelado à canção popular. Então nós temos também muitas modinhas e lundus do período colonial brasileiro, que são justamente os primórdios da nossa música popular. E aí, desculpa, vou falar de mais um outro, já que você falou dos mulatos, não posso deixar o Domingos Calda Barbosa, carioca, formado pelos jesuítas, que é o primeiro brasileiro a entender a importância do canto popular não litúrgico, não religioso, desculpa, não religioso. E ele escreve, então, livros com letras de modinhas e lundus que dão todo, digamos, o caminho para essa liberdade, para esse espírito de pesquisa que vai ter no romantismo do século XIX. Sem dúvida, um acervo muito rico, né? Muita produção musical no período colonial. Claro. Vamos dar um intervalinho, claro, Ricciardi, e depois do intervalo a gente volta para falar um pouco sobre Ribeirão Preto, tá bom? Daqui a pouco. A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos existem fases fáceis e difíceis. Agora chegou a fase de se proteger tomando a vacina. Você está preparado? A vacinação na fase da adolescência previne doenças e garante que você fique cada vez mais forte. E assim como nos jogos, a vida é cheia de desafios. Por isso, agora as vacinas que protegem contra a meningite C e o HPV já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. As meninas de 9 a 14 anos também devem ser vacinadas contra o HPV. Lembre-se de tomar a segunda dose após 6 meses. Não pule essa fase por nada. Procure uma unidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Vacinação é nessa fase que você fica mais forte. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta aqui numa conversa toda especial hoje com o nosso querido Rubens Ricciardi, né? Ele que é professor titular do Departamento de Música aqui da USP. Enfim, está sendo um papo muito interessante aqui sobre história da música, olha só, né? Ele que é também um grande historiador da música, até porque os seus trabalhos aí de mestrado, tese de doutorado foi relacionado diretamente com esse tema. Mas brasileiro, ainda agora, deixando um período colonial, o Ricciardi, entrando já na época do Império no Brasil, né? Como é que você descreveria, assim, rapidamente para a gente o século XIX, em termos de história da música aqui no Brasil? É interessante que nós tivemos, desde os primórdios da colonização até 1759, os jesuítas como grandes, digamos, estruturadores de um sistema de ensino internacionalizado e da mais alta competência, né? Os jesuítas trabalhavam com filosofia, com ciências e com todas as artes, a música, o teatro, a pintura, e eles formaram grandes autores no período colonial. Depois disso, com a expulsão dos jesuítas, que foi a maior tragédia da história do Brasil até hoje, a expulsão dos jesuítas, não tivemos nenhum sistema que substituísse, nós entramos num período de decadência da questão do ensino e ainda culminou com a decadência do ouro, né, com o fim do período do ouro. Então o século XIX foi muito mais pobre do ponto de vista artístico do que o período colonial, indiscutivelmente. E aí nós temos até um momento que você tem uma lacuna na história do Brasil, que é depois da morte do último grande compositor colonial, que foi João de Deus de Castro Lobo, em 1832, até as primeiras obras do Carlos Gomes, nós não temos um repertório que possa ser executado hoje em concerto. Tem o Francisco Manuel da Silva, que tinha uma obra sacra, mas que não conseguiu se estabelecer, assim como José Maria Xavier de São João del Rei, também tinha uma produção grande, mas não está, digamos assim, no mesmo patamar que os compositores do período colonial, e depois vai ter o Carlos Gomes. O Carlos Gomes, então, é assim, digamos, o primeiro compositor romântico, tirando, claro, a tradição das modinhas de lundus, que já tinham ingredientes românticos, que são bem anteriores, mas o Carlos Gomes, então, vai ser um compositor muito importante de óperas e de outros gêneros também, do final do século XIX, assim como o Alberto Nepomuceno, principalmente Francisco Braga, e aquele que foi o mais inventivo de todos, Alexandre Lévy, que é inclusive o inventor do samba, né? O samba foi inventado por esse filho de judeus franceses, que leu a obra do
Júlio Ribeiro da Carne, que tinha um trecho sobre samba, né? E ele escreve o samba primeiro da história, que não era um gênero musical, era um gênero cultural. Então eu posso dizer, inclusive, que o samba foi inventado por um judeu francês para a orquestra sinfônica. O primeiro samba da história, o samba nasce... Tocado na orquestra sinfônica, e não na rua, né? Não. O samba carioca, como o samba canção, é 30 anos depois. O samba, inclusive, é paulista. Ele não é carioca. Olha só essa informação que você está trazendo aqui. O berço do samba é São Paulo. É claro que os cariocas desenvolveram depois sambas de modo muito importante, mas ele nasce aqui, inclusive, na época que o São Paulo fazia samba, e não... E quem fazia samba em São Paulo eram primeiro o Levi e depois os italianos caipiras que faziam samba para banda. Inclusive o nosso acervo aqui é muito forte disso. Nós somos, digamos, os que desenvolveram o samba, os italianos, imigrantes que escreviam para banda. Tem muito samba para banda bem anterior do chamado pelo telefone, que consideram o primeiro samba gravado, que nem o primeiro samba gravado é. O primeiro samba gravado é Cabocla de Caxangá, que é de 1913. Né? Até isso a história é meio confusa. Mas aí depois, claro... o samba vai para o Rio de Janeiro e os cariocas deixam de cantar chula, que era, xiba, que era o gênero deles. Chula já é mais antigo, tem várias partes. Eles cantavam a xiba, que hoje é esquecida, e depois cantaram o samba, e aí o samba virou samba-canção. Mas o samba, no primeiro instante, nasce como um repertório sinfônico na forma do lundu, e depois ele se transforma, porque é dinâmico. Agora, infelizmente, o culturalismo no Brasil não entendeu esse processo ainda. Eu já publiquei alguns textos, alguns artigos sobre isso, mas assim, é difícil as pessoas entenderem e começarem a discutir o samba de uma maneira diferente, digamos, no seu histórico. É claro que depois são poucos os sambas sinfônicos que houve na história, né? Mas o primeiro deles foi inspirado na literatura, que se inspirou num ritual do candomblé. Então a história da música pelo samba, ela é diferente. Inclusive gostaria, estou pensando na USP Filarmônica, a gente fazer um concerto, a história do samba, de Levi até algum samba moderno, assim, para a gente fazer passando pelo... Pegar todo o repertório. Né? Pega o próprio pelo telefone, depois a Aquarela do Brasil, os grandes sambas, e tudo com orquestra. Podia ser um programa, claro, iniciando com o samba do Levi, que fez muito sucesso na época. O samba do Levi foi tocado no Rio, São Paulo, as orquestras tocavam porque era a primeira vez que você sentia na orquestra sinfônica uma música oriunda da tradição popular. Então, na época, ele foi muito conhecido. Inclusive, aqui em Ribeirão Preto, nos anos 30, o Inácio Stabile escreve uma versão para a banda desse samba para homenagear os jornalistas, justamente mostrando, nos anos 30, assim, nada como a origem do nosso samba para mostrar para vocês. Quer dizer, na época se sabia, mas depois com a indústria da cultura, com o engodo da MPB, se perdeu o que foi de fato as origens, que são muito ricas, né? A história, você sabe, você que é historiador, são sempre construções tardias, né? São construções ideológicas que tentam buscar uma univocidade do discurso ideológico, deixando para trás toda essa heterogeneidade da música popular, que é muito mais rica do que se imagina. Ricciardi, nós falamos aí, né, você falou ainda há pouco aí, no Carlos Gomes, claro. E de repente o Carlos Gomes, com a sua importância lá no século XIX, né? 1836 e 1890. E aí no finalzinho do século XIX nós temos aqui a inauguração do Teatro Carlos Gomes em homenagem a ele. Claro. Né? E, enfim, qual a importância do Carlos Gomes no período que ele existiu aqui em Ribeirão Preto, hein? A importância para o Brasil, né? Ele foi um compositor realmente muito diferenciado, né? A gente que trabalha com as obras dos autores da época, né? Ponchielli, o próprio Verdi, a gente vê que o Carlos Gomes é de uma dimensão, no mínimo, igual, no mínimo semelhante. É um compositor de primeira grandeza, é o maior músico das Américas do século XIX, indiscutivelmente, assim como o Villa-Lobos foi o maior músico das Américas do século XX, indiscutivelmente. E o Carlos Gomes, tendo um teatro aqui em Ribeirão Preto com o nome dele, e é um teatro que fez história, você sabe, se situa onde é hoje ali a Praça Carlos Gomes, né? General Osório, Duque de Caxias, Barão do Amazonas e Visconde Inhaúma. Esse espaço, infelizmente, foi demolido na época da intervenção do Getúlio Vargas, né? Na época ainda do triste tempo do Estado Novo, né? E nós deveríamos pensar na sua reconstrução, Lages, porque está ali um espaço vazio, os alicerces com certeza estão lá, porque geralmente não se tira alicerce de nada quando se faz a demolição. E um projeto arquitetônico, isso revitalizaria o centro e também a nossa matriz, que foi a primeira matriz onde é hoje a fonte luminosa, né? Pode ser até criadeiro para
Você está defendendo, então, a reconstrução dos nossos prédios já demolidos no centro. Carlos Gomes é a Matriz de São Sebastião. É a única possibilidade de revitalização séria do centro. Quer dizer, respeitando os que estão fazendo outros projetos, esses outros casarões que estão sendo reconstruídos também, mas é essencial que esses prédios que são, digamos, a raiz histórica de Ribeirão Preto, a matriz de São Sebastião, onde é hoje a Fonte Luminosa, e o Teatro Carlos Gomes, onde é hoje a Praça Carlos Gomes, porque eles vão conferir, de fato, o que é a nossa história. Eu vou dar um exemplo. A Igreja dos Jesuítas em São Paulo, chamado Pátio do Colégio, que você vê lá hoje, é uma reconstrução 100%, ela caiu inteira. Ela chegou a não existir. Nos anos 70, reconstruíram com o modelo original e ele está lá. E todo mundo tem orgulho de dizer que é a Igreja do Pátio do Colégio, onde os jesuítas fundaram São Paulo. Então, você vai, por exemplo, em Dresden, que é uma cidade muito importante das artes, tem a principal ópera da Alemanha, a Semperoper, né, a ópera de Semper. Eles tinham lá a Marienkirche, a Igreja de Maria, que foi totalmente destruída na guerra, só sobrou uma parede, assim, um pedaço de parede. Eles reconstruíram inteirinha, porque seja pela imbecilidade da guerra, seja pela imbecilidade da ignorância das pessoas que destroem o patrimônio histórico, artístico essencial de um povo, você tem que superar isso. E a reconstrução não confere menos dignidade à obra. Então o centro de Ribeirão Preto ganharia muito com a reconstrução desses dois espaços públicos. Poderia ser de várias maneiras esse processo de reconstrução, né? Não sei como poderia ser operado, mas você tem acesso a ambas as plantas, você tem acesso à estrutura e você tem os alicerces. Você reconstrói, aí o centro de Ribeirão vai ficar realmente revitalizado. Porque uma matriz ali no centro pode ser lugar para a gente fazer corais, para fazer recitais de música. Seria um centro cultural, na verdade. Eu não vou dizer cultura, eu vou dizer de arte. Um centro de arte, né? Um centro de arte ali, inclusive reconstruindo exatamente como era a nossa matriz, já na sua fase final, com as torres, construída, reconstrói. Nós temos vasta documentação iconográfica que viabiliza isso. E o Teatro Carlos Gomes, que a gente tem a planta, dá para refazer. É claro que com ingredientes modernos de palco, porque aí você, inclusive, desafoga o Pedro II, tem uma agenda muito cheia, e você tem mais um espaço ali junto ao mar, inclusive, seria espetacular. Aí sim, o centro, vocês pensam que isso é muito caro? Não é. É muito mais barato do que muita obra que se faz aí. Então, seria um caminho para o centro e até realmente a gente poder estrear com uma grande obra de Carlos Gomes lá no teatro. Resgatar o Carlos Gomes aí. Está à disposição para fazer, por exemplo, o Guarani, monta na íntegra e inaugura um teatro. Isso seria muito importante. Ricciardi, terminou o nosso tempo, querido. Que pena, né? A gente poderia ficar mais tempo aqui, ia sair muita coisa interessante. Só tenho a agradecer a sua presença e a sua vinda aqui hoje. Obrigado, professor Lage. Estamos às ordens e sucesso aí nas suas pesquisas. Continue pesquisando a história da região, que você realmente é um historiador de respeito e faz um trabalho que ajuda a gente a entender a história da nossa cidade. Obrigado. E você como historiador da música, meu querido, né? Nossa, tem que tirar o chapéu. É o que sobrou do meu mestrado, do meu doutorado. No momento eu estou mais dedicando à composição, mas você não joga fora aquela experiência de permanece, por isso. Né? Obrigado. E ficamos por aqui hoje, encerrando aqui o Conexões Ribeirão dessa semana, prometendo voltar aí na semana que vem. Esperamos aí todos vocês aqui conosco em mais um Conexões, aqui pelo Grupo Tati. Até lá!